Boa tarde, divas lindas. Atrasei um pouquinho, pra variar. Hoje a gente vai continuar a assistir o filme juntas, tá? Eu vou ver se a gente consegue dar sequência, que eu costumo entrar em live segunda, terça e quarta, né? Diva, se eu fizer uma recapitulação da live de ontem, a gente não vai prosseguir, que é muita coisa. E não ficou salva, eu não sei. Eu tenho... Ai, deixa eu desligar isso aqui. Eu tenho um roteirinho, eu vou fazer um PDF, tá? E deixar disponível para vocês de alguma forma. Eu vou ver isso com a Thaís, como é que a gente faz. Porque não ficou gravado, mas... eu posso escrever, não sei como é que eu vou resolver isso, gente, mas eu posso escrever. Eu tenho um pequeno roteiro das lives passadas, que eu sempre faço um roteirinho, eu sempre escrevo os meus pensamentos, então eu tenho escrito. Então eu vou montar um PDF para vocês, tá? E aí é um resumão das anteriores. E eu vou ver se a gente continua essa semana. Eu vou ver se eu entro amanhã, quinta, sexta, até a gente acabar de assistir juntas esse filme, tá? Essa semana, pra gente acabar essa semana. Excepcionalmente nessa obra, porque o meu hábito é entrar segunda, terça e quarta em lives, né? Senão eu não consigo fazer as outras coisas que eu tenho pra fazer. Me toma bastante tempo. Então, não ficou salva. Isso que é Ai, que raiva disso, gente. Eu tô querendo migrar pro YouTube, porque lá é mais fácil. Parece que lá é mais garantido, né? Não é tão instável que nem o Instagram tá sendo. O Instagram é meio esquerdista, né, gente? Meio comunista o Instagram, né? Faz o que quer e acabou. Eu mando nesse negócio e acabou. Gente, falando nisso, vocês viram o caso da Pugliese? Que loucura, eu não tinha visto, meu marido que me falou. Bom, tô esperando o pessoal. Então, eu não sou muito boa de tecnologia, gente, eu preciso me organizar, porque aqui no meu computador eu faço o roteirinho, pra eu não me perder, o roteirinho das meditações que eu fiz. E aí eu tô com o celular do meu filho aqui com vocês e com o meu celular aqui que eu já vou colocar pra vocês pra assistir. Eu não sei como fazer essa logística diferente, mas calma que eu vou descobrir, tá? Não consegui salvar. O Insta caiu, a live caiu e não salvou. A live caiu e não salvou. O YouTube não para com 1 hora, né? Ah, deixa eu pôr o nome. Orgulho e Preconceito. Deixa eu pôr o título. É live 4 já, né? Live 4. Não consigo... Ai, fixou. Vamos começar, então? A gente parou ontem... na conversa do almoço, né? Na sala de estar, né? Eles conversando, né? Tomando chá. Não, o Darcy escrevendo. Paramos aqui, certo? Teve várias de vocês que perguntaram sobre essa cena. Então vamos comentar. Eu vou colocar já, tá bom? Vamos começar? Beleza. Vou virar aqui a tela. Vamos ver se tá boa pra assistir. Eu vou arrumar. Tá em português, como vocês pediram. E... vou focar bem. Suas lindas. Vamos lá. Ai.
Cartas de negócios também. Quão odiosas elas são. Então é uma sorte que seja... O senhor escreve muito rápido, Sr. Darcy. Está enganada. Escrevo bem lentamente. Quantas cartas já teve a oportunidade de escrever, Sr. Darcy? Cartas de negócios também. Quão odiosas elas são. Então é uma sorte que sejam de minha responsabilidade, não da sua. Diga à sua irmã que estou ansiosa por vê-la. Eu já disse como me pediu. Ela é adorável. Diga a ela que fiquei extasiada com a bela mesinha que pintou. Talvez me permita adiar seu êxtase até a próxima carta. No momento não tem espaço suficiente para fazê-lo. Eu acho incrível que as moças tenham a paciência de ser tão prendadas. O que quer dizer, Charles? Vocês pintam mesas, tocam piano, bordam almofadas. Eu nunca ouvi falar de uma jovem que as pessoas não digam que é A prendada. palavra é aplicada muito frivolamente. Eu não conheço mais de meia dúzia de mulheres que sejam verdadeiramente prendadas. Nem eu, com certeza. Nossa, o senhor deve dar muita importância a isso. Eu dou. Certamente. Uma moça deve ter conhecimento de música, canto, desenho, dança e idioma moderno para merecer a palavra. E também algo em seu modo de andar. E deve aperfeiçoar sua mente através da leitura. Não estou surpresa que o senhor só conheça 6 mulheres prendadas. Fico até admirada de que conheça alguma. É tão severa quanto ao seu próprio sexo. Eu nunca vi tal mulher. Certamente nem seria agradável aos olhos. A risada dele é melhor. Senhorita Elizabeth, vamos dar um... Bom, vamos falar desse pedacinho que é importante. Primeiro começa com o Sr. Bingley, que fala que o que ele valoriza nas mulheres, né? Então, o perfil dele, ele valoriza realmente as tarefas que de fato são fantásticas, né? Que nós fazemos. Bordados, pintura, piano, e arruma a casa, e deixa ela bonita, e deixa cheirosa, e cuida do filho, e faz jantar, e faz comida, enfim. Ele realmente, ele valoriza isso, e realmente essas são coisas fantásticas, né? Que é de se ficar maravilhado. Só isso daí o homem já fica maravilhado, né? Só que isso não sustenta nada, diva, não basta isso, entende? Isso é muito pouco. E se vocês repararem, o Bingley, ele se encantou pela Jane sem saber que ela faz essas coisas. Ele se encantou pela graça dela mesmo, pela alma dela, rolou uma afinidade, rolou uma conexão ali com os dois, sabe? Ele nem sabia que ela fazia essas coisas. No entanto, são essas coisas que ele percebe, que a consciência dele alcança, né? E aí que a gente fala das castas, né? Então, é aí que a consciência dele alcança, é as coisas que ele valoriza, é as coisas que ele percebe, tá? Então, para ele, essas coisas parece suficiente, apesar de para ninguém ser suficiente, mesmo para quem acha que é, tá? Isso não sustenta ninguém. Então, atos de serviço é muito bacana e tudo mais, mas não sustenta nada, tá? Então, muitas de vocês me mandam um direct dizendo: pô, eu tô sendo a melhor esposa, fazendo a melhor comida, tudo cheirosinho, tudo limpinho, não sei o que, eu não tenho um obrigada. Porque essas coisas não são essenciais, não sustentam. Entende? São bacanas, é admirável, mas não sustenta uma alma. Não sustenta uma alma, tá? Então, o que sustenta é realmente as virtudes. O que sustenta é realmente você buscar alimentar a alma, além do corpo, além dos afazeres, além dos atos de serviço. É bem aquela passagem entre Marta e Maria, né, que Marta estava preocupada em fazer uma bela ceia e tudo mais, e Maria preocupada com o essencial ali, que era o momento tenso que Jesus ia se expor naquela hora, né, que é o momento pré-paixão de Cristo. Então, ficar atento às coisas essenciais e não se confundir com os atos de serviço. São bacanas, são importantes, mas não confundam. Não depositem esperança de você receber algum reconhecimento, algum afeto nisso, tá? E aí Darcy, né, diz aqui a visão dele pessimista e exigente sobre as mulheres, né? A Lizzie fica perplexa e diz que essa mulher perfeita que ele fala que tem que ter e que ele busca deve ser muito sem graça, né? E de fato, ali ela levanta para ele uma possibilidade, tipo, nossa, ele tá idealizando tanto uma mulher que por isso que ele tá sozinho. E nossa, essa mulher que você tá idealizando deve ser muito sem graça se ela existir, porque não tem um defeito.
Isso é muito legal. Isso, a Lizzie lança, falando isso, novamente, possibilidades de pensamento para ele. Lembra que na live de ontem a gente falou que ela lança algumas possibilidades de maneiras diferentes de pensar que até então ele nunca tinha pensado, né? A mulher é a expansão e as possibilidades. E ali ela lançou mais uma possibilidade. Nossa, essa mulher que você imagina deve ser muito sem graça. Tipo, é uma coisa que ele nunca parou para pensar, né? E deve, né? Ele ficou lá observando, caramba, e deve ser. Então, aqui eu quero falar para vocês que ela não teme dizer o que pensa. A Lizzie, ela não teme dizer ali o que ela pensa. Ela diz. Nesse momento, é o momento que muitas de vocês estão muito temerosas, estão muito medrosas, estão com medo de não agradar, com medo de perder, com medo de ficar pra titia, e aí vocês se despersonalizam, entende? E essa despersonalização gera uma falta de interesse mesmo no outro para com você. Porque você não passa de um bibelô sem conteúdo, entendeu? Então não tenham medo de dizer o que vocês estão vendo para além das palavras do rapaz que você está conhecendo, sabe? Não tenham medo de dizer e de desagradar, porque você não vai desagradar, você vai ampliar o olhar dele, você vai ampliar o mundo dele, para ele enxergar de outras formas aquilo que ele enxergou sempre daquela maneira na vida dele toda, com a criação dele, com o que ele criou no mundo dele, né? No mundo, na mente dele. Então, Lizzie mais uma vez abriu o olhar de Darcy aí, oferecendo novas maneiras de ver a vida, mais alegre, mais leve e mais expansivo. Então, ele mais uma vez ficou maravilhado com as palavras dela. E o paradoxo aqui é que ele está se apaixonando por ela, que é uma mulher que não tem nenhum dos atributos que a irmã do Bingley descreveu ali, né? Ela é mediana em piano, em bordado, ela não se interessa por essas coisas, ela não se esforça por essas coisas, ela não tem vontade alguma de se esforçar nessas coisas. Mas ela tem a única coisa que de verdade ele valoriza, que é o centro dele, que é aprimorar sua mente através de extensa leitura. Esse é o valor maior de Darcy que ele observa e admira numa mulher. Uma mulher que aprimora sua mente através de extensa leitura, ou seja, uma mulher que valoriza o intelecto e a inteligência acima da aparência, acima de todo o resto. Então, esse é o eixo central do Darcy, que ele vai frufruzando através de listas. Tem que bordar, tem que fazer isso, tem que se vestir bem, ele começa a enfeitar, né? E aí, com esse excesso de enfeite, de chantilly em volta do valor central, ele não enxerga mais o valor central e ele vai fechando as possibilidades, ficando cada vez mais inflexível e inatingível essa pessoa, né? Porque começa a formar um ideal na cabeça que não existe, né? Então, o eixo central deles, para vocês entenderem, para vocês transferirem isso para a realidade de vocês que vocês estão vivendo hoje e perceber, conseguir extrair nas palavras do seu pretendente, do seu marido, seja lá quem for, você conseguir extrair a essência do valor dele, das coisas que ele diz e ajudá-lo a enxergar, né? A retomar esse eixo. E é interessante até falar de homem e mulher mais maduro, né? O homem e a mulher mais madura, ou o homem e a mulher que é muito intelectual, eles tendem a ser mais exigentes mesmo. Mas a exigência geralmente está mais no homem, diva. Se vocês observarem, a exigência está mais atrelada ao homem e à mulher Carlão. Vou virar um pouquinho, né? Tá mais atrelada ao homem e à mulher Carlão do que a mulher mesmo, feminina. Porque a mulher, que é feminina, ela sabe que ela transforma as coisas. Ela sabe que ela consegue expandir as coisas e melhorar as coisas. Já o homem, ele é muito inflexível, ele é muito raso, sabe? Ele é muito lógico, então ele não enxerga muitas possibilidades. E a mulher Carlão também não. Ela tá com essa função meio que desativada. Então, se você mulher tá sendo exigente demais, fazendo lista do homem ideal e tudo mais, você tá sendo meio Carlão. Você tá sendo muito lógica, muito cartesiana. E tá esquecendo que você tem um poder
inato dentro de você de transformar, de expandir, de extrair o conteúdo bom de um chantilly todo, de uma coisa toda, de uma carcaça toda aí de crenças e de cultura e de forma de criação, né, e de traumas e tudo mais. A mulher tem esse poder. Então, observe, faça um exame sobre você, um exame particular, um exame geral de você, de como você tem se comportado, qual tá o seu nível de exigência, o seu grau de exigência. Tem um personagem aqui no Instagram muito exigente, que todo mundo sabe, e porque ele é muito intelectual e uma cabeça mais cientificista, que é o Fernando Conrado, né? É uma pessoa que vai se tornando cada vez mais exigente mesmo, e aí ele precisa retomar esse eixo, né, de o que valoriza. Ele sabe, né? Eu não acho que ele se perdeu, não é isso. Ele sabe qual é o eixo central dele, né? Mas o nível de exigência, quando você é muito intelectual, acaba aumentando mesmo, né? Fica demais. O meu marido também, eu quero compartilhar isso com vocês, o meu marido também, quando a gente se conheceu, ele já era mais maduro. Quando eu conheci, ele tinha 36 anos. E ele já tinha vivido histórias de amor decepcionantes, ele já tinha vivido traumas, várias coisas, estava se protegendo de tudo isso, né? Como o homem costuma fazer. E ali teve um momento que ele estava me observando, fazendo lista dos meus prós e contras e tudo mais. Eu estava me sentindo assim, passando por um processo seletivo para casar com um príncipe da corte, sabe? Do grau de exigência dele, né? Quando na verdade nada daquilo importava o meu valor central, né? Que era a minha integridade, que era a minha sinceridade, que era a minha lealdade. Então, enfim, só para compartilhar com vocês que isso é comum e que não dá muita bola. Eu não dei muita bola, eu ria da lista dele. Eu ria, sabe? Assim, quando ele comentou que estava fazendo uma lista, não, que você tem essas habilidades e essa, tem muita mulher que se ofende. Ele estava falando que eu sou boa nisso, não, mas que acho que não. Ele fica nessa dúvida se fica comigo ou se não fica, porque ele acha que não vai dar certo, ele é muito pessimista, porque eu sou isso, sou aquilo. Ai, gente, não dá bola pra essas coisas não, atravessa. E atravessa essas coisas, entendeu? Tipo, eu olhava pra ele assim, oh meu Deus, que bagunça que tá a cabecinha dele, né? Ele se preocupa com coisas tão que não importam, né? Então, assim, eu só olhava e contemplava ele e ria, e eu, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, eu, tá bom, eu espero o seu tempo. E esperei o tempo dele, né? E na medida que era possível esperar, né? Chegou um dado momento que eu estava sofrendo em esperá-lo. Então, esse momento eu agi. Mas uma outra hora a gente fala sobre isso. Só para vocês, só para compartilhar com vocês e trazer para a vida real tudo que a gente vê aqui, né? Para fazer sentido esse trabalho. Vamos continuar, então. Deixa eu ver se a gente já continua a cena ou se eu falo mais alguma coisa dessa cena. Bom, o Darcy, o que ele tem em comum com a Lizzie nessa cena toda? Nessa cena fica claro, que eu quero que vocês prestem atenção na continuidade dela. Ele tem a inflexibilidade, o pessimismo da possibilidade de encontrar um parceiro à altura deles. É isso que eles têm em comum. Os dois não vê ninguém à altura deles. Não é só ele. Ela também. Ela não vê, ela vê os homens todos tolos e mal-humorados. Ela não vê a possibilidade de... O valor dela, central para ela casar, é amar profundamente. Ela falou, eu só caso se eu amar profundamente alguém. Como isso é impossível, ou seja, não tem ninguém à altura para eu amar profundamente, então eu não vou casar, né? Ela fala isso. Então, ela é igualzinha a ele nisso. Olha que interessante, só que ela critica ele. E ela critica ele disso, né? E se incomoda muito. Por que ela se incomoda muito? Porque ele tá sendo um espelho dela, né? Os dois têm essa ousadia, essa franqueza, essa coragem. Os dois colocam a honra e a dignidade do ser à frente e acima do que os outros esperam deles. Eles têm todas essas afinidades, os dois. Os valores da inteligência e do intelecto. Só que eles não estão percebendo isso. A Lizzie muito menos que ele. A Lizzie menos que ele. Então, veja quantas afinidades que ambos aí não enxergavam que tinham ali até essa altura do filme. Eles não enxergam, até o decorrer, até lá pro final, eles não enxergam que eles têm essas afinidades. Ele
via ela nesse momento, com certeza, como uma camponesa humilde, fora da burguesia, que não tem talento algum, não sabe tocar, não sabe bordar, é mediana em tudo. E ela vê ele como metido da burguesia, mal-humorado, perplexo e miserável, né? No entanto, mesmo assim, o coração dos dois batia forte um pelo outro, né? Então aqui eu quero levantar uma coisa interessante, que mesmo a razão dizendo que não faz sentido, diva, o coração insiste em pensar na pessoa, em querer ver a pessoa, em querer falar com a pessoa e desejar a pessoa cada vez mais perto. E isso é um sinal do seu sentido íntimo, de que algo é o seu projeto de vida, tá? Então, o amor não é racional, diva, tá? A gente precisa usar a razão para articular se a gente vai querer ficar com aquela pessoa ou não. Só que tem os chamados de enamoramento, que Júlia Marias diz, que às vezes acontece o seu projeto é aquele cara que, tipo, que nem ela, é esse cara mal-humorado, que caramba, meu, como assim? Um cara mal-humorado e miserável, né? Como assim eu tô encantada por ele? Como assim eu não paro de pensar nele? Como assim eu sou magnetizada por ele, né? Então, acontece isso, muito acontece, entende? Então, discernir isso é muito importante, não querer enquadrar o amor, sabe? Mas se resignar, fazer uma meditação, ver se é isso mesmo e esperar a coisa desenrolar, que é o que ela faz muito bem. Ela é extremamente feminina, a Lisbeth, ela desenrola a coisa muito bem. Você percebe que a princípio, qualquer uma que faz uma análise superficial dessa obra, vai dizer que Lise já é um protótipo do feminismo. E não tem nada a ver, confunde as nuances de cada mulher, confunde a pessoalidade individual do ser humano, que tipo é mais colérica, é mais... tem um perfil mais de nobreza, de mais mártire, ou tem um perfil mais romântico, mais dócil. Confunde-se as nuances com ser feminino ou ser masculina, não tem nada a ver. O ser feminina é você exercer o seu poder de feminilidade, que é o de expandir o mundo, que é o de acolher, que é o de absorver, de transformar, e de ser maternal, de ser afetiva e humanizar as coisas. E aí você faz isso a seu modo. Entende? Você faz isso ao seu modo. O meu modo é mais seco, o meu modo é mais direto, o meu modo é mais, sabe? Papum. O meu modo não é muito de falar pelas beiradas, não é muito de retórica, sabe? Enfim, isso não fala de mim, que eu não sou feminina. Ao mesmo tempo, quem é advogado, quem trabalha de CEO, quem é veterinário, não tem nada a ver, tá? Se você ser mais ou menos feminina em relação a essas coisas. A Lise, ela é extremamente feminina e ela demonstra isso em cada ato que a gente vai continuar falando aqui, tá? No decorrer do filme, eles vão percebendo, Darcy e Lise, que um fala do outro. O tempo todo, eles estavam cegos. O tempo todo, ela estava enxergando uma coisa nele, ele estava enxergando outra, mas o coração já estava dizendo, tem muito aprendizado aqui. A Lise é extremamente feminina porque ela dá tempo, ela permite as coisas se desenrolar, ela permite as ações, o dia após dia acontecer, ela não entra em desespero, entendeu? Então ela não força a barra, ela não fica ansiosa e desesperada, como muitas de vocês estão. Mal conhece o cara, já quer que ele peça em casamento, já quer que ele peça em namoro, já quer que resolva tudo, como se fosse morrer amanhã, sabe? Então... você não vê um traço disso nela. Ela espera, ela deixa a coisa se desenrolar e ela vive. Ela não fica angustiada o dia inteiro, depressiva ou na cama e pensando nele o dia inteiro. Ela vive a vida, tá? E deixa a coisa desenrolar e acontecer naturalmente. Ela é essa história de vocês que vocês me mandam muito no direct, que desapegar, gente, da ansiedade e do desespero, tá? Desapeguem dessa mania de conquistar o pódio de namorado, o pódio de noiva, de mulher casada. Antes disso, queiram viver uma história. Aproveitem esse momento que acontece só agora, no momento de se conhecer, porque depois é outra fase. Nunca mais essa fase vai vir. Então, cada etapa do amor até o matrimônio e cada etapa do matrimônio, né, é uma etapa única que não vai ter volta. Então,
Queira viver gostoso a história. Imagina quando vocês ficarem velhinhos, vocês contarem toda a história de como foi que vocês se conheceram e desenrolaram. Se você fica obcecada em querer o título de namorada logo, de noiva logo, de casada logo, esquece da história, você vive uma vida vazia. Aí você vai ter um casamento infeliz, uma vida infeliz e não vai entender por que você não é feliz. Pô, eu casei, era tudo que eu queria, por que eu não sou feliz? É porque você tá atropelando a história, você não tá vivendo a história. Você tá focado, obcecado numa meta e não vive. Então aqui ela mostra que você tem que viver. A Lizzie vive, né? Ela abraça a circunstância dela, tudo que tá acontecendo. Quem tá precisando de mais ajuda naquele dia, independente do coração dela como tá. Ah, a Jenny tá precisando de ajuda, eu vou lá salvar ela. Ah, eu vou continuar fazendo minhas tarefas diárias que eu faço, eu vou continuar lendo, eu vou continuar sorrindo, eu vou continuar observando as pessoas, eu vou continuar conhecendo pessoas, eu não vou parar minha vida. Entende? Porque o meu coração tá atento tá inclinado para uma pessoa. Eu não vou parar minha vida porque minha idade tá passando e pode ser que eu fique pra titia. Eu não vou me deixar ser tomada pelo desespero, pela ansiedade, entendeu? Eu não vou me deixar ser tomada pela dúvida de não saber quem é esse cara. Qual é o mistério desse Mr. Darcy, meu Deus? Qual que é o mistério dele que ela não consegue desvendar? Ela não entra em desespero e fica futricando o WhatsApp dele, futricando a vida dele, pensando nisso de noite, obcecada, vendo quem ele curte o tempo todo, quem ele não curte, se ele leu, se ele não leu a mensagem. Ela não fazia nada disso, entende? Isso não existe. Então parem de fazer as coisas e aprendam com a Lizzie a espera que eu tanto falo. Aqui tá na prática nesse filme a espera que eu falo, o abraçar a circunstância, o viver a sua vida, deixar um dia após o outro, amadurecer as coisas e se mostrar. As coisas se mostram na medida que você vive e deixa um dia após o outro acontecer naturalmente, tá? Então, aproveitem esses cada momentinhos. A Lizzie ali, ela não enxerga, vamos continuar essa cena, ela não enxerga que ela é exigente como ele. E aí ela se incomoda, porque ele faz ela se ver nele, tá? Ele faz ela se ver nele, então ela fica incomodada, porque ele tá mostrando como ela é também ali. Por isso que ela fecha o livro rápido e começa a questionar, só que ela não percebeu, ela tá cega ainda. Tanto que no final, na conversa que ela fala com o pai, a primeira coisa que ela falou, eu estava muito cega. Agora me abriu os olhos, agora abriu-se meus olhos. Então ela ali, no decorrer do filme, daí, ela tá cega e essa cegueira impede que ela tome as atitudes mais acertadas nas próximas cenas, né? Ela acredita no Sr. Wilkman, ela toma algumas atitudes não assertivas por causa da cegueira. Que culmina, essa cegueira dela, culmina na negação do pedido dele de casamento, né? Que a gente vai chegar lá. Então, agora vamos ver a cena delas dando a volta na sala. Peraí. Esse negócio de senha é chato, né? Vou virar, tá? Uma volta pela sala? É refrescante, não é? Depois de tanto tempo sentada naquela posição. E isso seria uma espécie de prenda, eu suponho. Gostaria de se juntar a nós, Sr. Darcy. Você só pode ter 2 motivos para isso, Caroline. Não desejo interferir. O que ele quis dizer? Nossa melhor maneira de frustrá-lo é não perguntar a respeito. Ah, conte-nos, Sr. Darcy. Ou vocês compartilham confidências e têm segredos a discutir, ou estão conscientes de que sua elegância se destaca quando vocês andam. No primeiro caso, eu as perturbaria. No segundo, posso admirá-las melhor daqui. Chocante. Como puni-lo depois desse discurso? Sempre podemos rir dele. Ah, não. Não devemos caçoar do Sr. Darcy. Presta muito atenção orgulhoso, aí. Sr. Darcy.
Agora, presta atenção. Considera o orgulho um defeito ou uma virtude? Não poderia dizer. Estamos tentando achar um defeito no Senhor. Talvez achar difícil perdoar as tolices e vícios dos outros ou suas ofensas contra mim. Uma vez perdida minha boa opinião, perdida para sempre. Não posso caçoar do Senhor quanto a isso. O que é uma grande pena, porque eu adoro rir. Um traço de família, imagino. Olha o olhar dele, ele não consegue mais escrever. Pronto, aqui já é... Ai, meu Deus, liguei a impressora aqui. Esses improvisos aqui tá um barato, né? Mas vamos lá. Liguei a impressora aqui sem querer. Então, vocês prestaram atenção nessa cena? Tem o seriado? Legal. É que o seriado, meu Deus, não teria nem como, né, fazer aqui. Mas eu recomendo que vocês leiam o livro. Eu acho que melhor que o seriado é ler o livro. Porque o livro tem uma riqueza de detalhes maravilhosos, tá? Ó, liguei a impressora. Ai, Jesus. Pronto. Tem uma riqueza de detalhes maravilhosos, tá? No livro. E é uma delícia de ler. Gente, tá fixado. É Orgulho e Preconceito. Tá fixado aqui embaixo. Então tá. Então elas estão dando a volta na sala. E a irmã, né? Vamos falar um pouquinho da irmã, né? Bem breve. A irmã, alguns acham que ela tá dando em cima de Darcy, né? Você percebe que parece que ela tá jogando charme pra ele o tempo todo, né? Mas eu não vejo isso nela. Eu vejo realmente a irmã uma mulher que conhece exatamente os poderes femininos e coloca eles em ação o tempo todo. Sabe, tipo o mago, quem tá acompanhando as aulas de psicologia do Ítalo, sabe o que eu tô falando? A lâmina do mago, que é a lâmina 1 do tarô. A maneira que ele se posiciona, o mago manipulando os seus equipamentos de uma maneira que ele nem precisa pensar, que parece uma dança, né? Eu vejo ela muito bem instalada na condição feminina, muito claro para ela o que é ser mulher, o que é ser homem, e ela manipula isso de uma maneira muito eficiente, de uma maneira muito bonita, né? Eu vejo mais isso, ela brincando com a própria feminilidade nas situações do que ela dando em cima do Darcy. Então, prosseguindo. Aí o que elas dizem caminhando é bem interessante, tá? Aqui, quando ele fala que ele vai atrapalhar elas e os motivos que ele atrapalharia elas se ele fosse caminhar com elas, mostra como o homem naquela época conhecia bem a diferença entre homem e mulher, conhecia a separação, conhecia o que separa o homem da mulher. Isso é muito incrível, ele fala de uma maneira muito saudável e muito respeitosa, que ele conhece a amizade feminina, que é diferente da amizade entre homem e mulher, que se ele se intrometesse lá, elas não poderiam confessionar segredos, porque a amizade feminina é isso, é confessar segredos, é falar coisas que não falaria para outras pessoas. Ele mostra que ele sabe disso e que ele atrapalharia. Isso é muito legal, coisa que hoje tá uma bagunça, né? Esse discernimento que o homem e a mulher têm do que é ser homem e do que é ser mulher. Do que é uma amizade entre mulheres, do que é amizade entre homens, do que é amizade de mulher com homem, são 3 tipos de relação muito diferentes. E o que é o amor, né? Então, ele mostrou ali claramente, né, que ele atrapalharia e que elas podem estar andando para usar o poder de sedução. Ele deixou claro que ele sabe, conhece o poder de sedução da mulher e que, portanto, se é esse o objetivo delas, era melhor ele observar dali, porque aí ele consegue observar e contemplar elas caminhando, né? Isso é muito legal. E a Lizzie responde, vamos rir dele, né? Dessa resposta dele. Ela pega aí, gente, no calcanhar de Aquiles dele. Mas veja, ela sempre leva tudo pro humor, que é o que ela procura num homem. Um homem
de bom humor, porque ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre alegre, ela tá sempre leve. Isso é um ponto que eu falo muito pra vocês, né? De manter a alegria. Isso é admirável numa mulher, uma mulher leve, alegre, sabe? Que mesmo na hora que tá incomodada, sorri, brinca, traz leveza pro peso do homem. Então ele ali mostra bem a gravidade do homem, né? A secura do homem, a objetividade, a lógica, né? Falando uma coisa... Ele falou praticamente uma poesia ali do que é a mulher, só que de uma maneira seca e lógica e dura, né? E aí ela traz a graça dela para amortecer aquela gravidade dele. Então, isso é exercer a feminilidade também, é sempre trazer leveza pro peso do homem. Então, mesmo ela sendo exigente também, ela não deixa, mesmo ela com a exigência desse bom humor que ela gostaria que ele tivesse, que ela faz questão desse bom humor, ela não deixa isso estragar a essência feminina dela. O jeito grave dele, seco, não perturba ela a ponto dela não ser ela. Muito pelo contrário, aí ela é mais ela ainda. Porque fala, puta, agora que esse homem está precisando mesmo, esse homem está precisando mesmo da minha alegria, esse homem precisa, nossa, esse ambiente precisa mesmo da minha alegria, agora que eu vou sorrir. E é um movimento que vocês não estão fazendo, né? Que o homem vem com um problema, eu tô com problema no trabalho, ou tô com problema na minha família, com a minha mãe, ele vem com um peso naquilo, né? Um pesadume, uma gravidade, e você... Ai, que saco, já veio com o problema. Ai, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu resolva? Ai, você começa a ficar pior que ele, né? Quando que ele só tá pedindo sua leveza, ele só tá inconscientemente precisando urgentemente da sua leveza, porque ele não tem. Então ali, brinca, faz uma piada, seja leve, quebra o padrão, entendeu? Ele fica realmente desconcertado, como o Darcy ficou, e não conseguia nem escrever mais. É isso que acontece mesmo, essa reação que um homem tem diante de uma mulher leve e alegre, sabe? A gente tem esse poder de equilibrar a energia do lugar, da situação, do ambiente, tá? E humanizar aquilo, entende? Então, ela não deixa de fazer isso. O Darcy fica assim, ao mesmo tempo perplexo, que ele não entende como ela consegue sorrir tanto num assunto grave assim. Ela continua sorrindo, desapegada, né? E continua sendo inteligente, cada vez mais inteligente, né? Então, aqui é importante que quando ela fala vamos rir dele, um outro ponto interessante, vocês perceberam que ele olha assim tipo, meu Deus, né? Esse é o maior medo dele. Riem da cara dele. Ele é do jeito que ele é para se proteger das pessoas não rirem da cara dele, né? Ou seja, ele não ser zombado, ele manter a honra dele, né? Então ali ela tocou no calcanhar de Aquiles dele, quando ela falou, podemos rir dele. E a irmã de Bingley, que conhece muito bem há anos o Darcy, adverte ela que nunca se deve rir do Mr. Darcy, né? E aí Lizzie ficou intrigada, Lizzie não tirou sarro, não caçoou, não expôs ele. Ela foi lá e fez uma pergunta-chave aí, que é do orgulho. Darcy, orgulho pra você é virtude ou falha? Ela não acusou ele, diva. Ela perguntou. Ali, muita mulher já mete os pés pelas mãos e já fecha a realidade do cara. Ele é orgulhoso, ele é presunçoso, não tem jeito mesmo, que droga, ele é seco mesmo, não tem jeito, não vou conseguir fazer nada, que saco, eu não aguento mais essa vida, ele não muda, né? E fica fazendo isso. Na verdade, ali ela continuou sendo leve, não se abalou, não alterou a sua essência, não alterou o seu foco, que é conhecê-lo. O foco dela o tempo todo que tá com ele é conhecê-lo, é entender quem é ele. Por que ela queria conhecê-lo? Porque o coração dela estava sendo inclinado para ele. Ela pensava nele o tempo todo, ele mexia com ela. Então falou, não, se ele mexe comigo, eu preciso conhecer quem é essa pessoa, para saber se eu entrego ou não meu coração. Essa é a articulação da razão e da emoção, diva. Então, eu preciso conhecer aquela pessoa porque essa pessoa mexe comigo. Então eu vou investigá-la. Não é ser detetive, inspecionar se ela é confiável ou não, se ela flerta com outras pessoas ou não. Que se dane isso nesse momento.
Ele não é nada teu, vocês estão se conhecendo, não importa isso nesse momento. Importa você descobrir o caráter da pessoa, para onde ela olha, qual é a visão de paraíso dela, para onde ela quer chegar. E é isso o ponto central da Lizzie, é esse o eixo da Lizzie. Tudo que ela faz em relação ao Darcy é para conhecê-lo, desvendá-lo, saber quem ele é. Porque a emoção dela, sem ela querer, era inclinada por ele, ou seja, o coração dela, o amor estava inclinado para ele, mesmo ela não escolhendo isso, então ela tinha que conhecê-lo. Então ali ela não, eu tô amando, eu vou me entregar. Não fez isso. Ela usou da inteligência, falou, não, eu tô amando essa pessoa, eu tô sentindo algo por ela, eu tenho afeição por ela, apesar de não fazer sentido. Então, quem é essa pessoa? Eu preciso conhecer ela antes de eu me entregar. Porque não basta eu só sentir uma coisa gostosinha pela pessoa para eu me entregar. Eu tenho que saber quem ela é. O mínimo possível, porque a gente nunca sabe quem é o outro, né? Essa é a realidade do ser humano, é aberta. A qualquer momento a gente pode mudar. Mas tem um mínimo aí que a gente pode saber. Que a gente precisa investigar. E isso é o mais importante quando você está flertando com alguém. Não é a diversão, o sexo, o rock and roll, a bebida, curtir, jantar, pagar a conta ou não. É o que está além disso. Qual o caráter dessa pessoa, gente? Que eu tô querendo me entregar, né? Então, ali ela estava investigando e ela não se altera com a secura dele em nenhum momento. Em nenhum momento ele é seco, aí ela deixa de querer procurar, investigar quem ele é e falar, esse idiota, agora eu vou recuperar minha dignidade, agora ele vai ver quem sou eu, agora ele vai ver que eu sou boa, que eu não mereço isso, que eu não mereço ser tratada assim. Ela não fica abalada chorando pelos cantos, ele me tratou mal, tá vendo, não tem jeito. Ela não se alterou o eixo central dela de conhecê-lo pelas coisas que ele diz, pela maneira que ele se comportava, muito pelo contrário, estimulava ainda mais a curiosidade dela. Tá? Então isso é muito comum que eu vejo em vocês. É muito comum eu vejo vocês se alterarem dependendo de como o seu parceiro, seu namorado, seu noivo está se comportando. Hoje ele tá mal-humorado, ele chegou com uma cara amarrada em casa, nem olhou pra mim. Hoje ele não respondeu nenhum direct, faz 2 dias que ele não responde minha mensagem, a gente mora longe, eu não sei o que fazer, eu não sei, ele deve estar com o outro. Não, gente, aí você altera o que você é para descobrir o que está acontecendo lá. Não, gente. Sabe o que acontece quando você se altera assim? Você se torna uma mulher insegura nos olhos dele. E aí que ele não decide por você. E aí que ele fica em cima do muro e não decide nunca e vai te enrolando. Porque o homem, ele busca segurança afetiva. Ele busca... Enquanto a gente busca uma estrutura não emocional, uma estrutura segura... A gente busca simbolicamente um peito que a gente encoste e se sinta protegida. O homem, ele busca uma mulher que ele pode confiar o coração dele, que ela vai direcionar ele para coisas boas, vai expandir o mundo dele, vai melhorar o mundo dele. Então a mulher que se altera, ele tá mal-humorado, ele tá grosso, aí a mulher fica mal-humorada, ele tá triste, aí ela fica triste, ele tá seco, aí ela fica seca. Ele fala, essa mulher tá vindo comigo. Eu me altero, ela se altera. Como que essa mulher vai me ajudar? Se eu me altero, ela se altera. Se eu fico triste, ela fica também. Essa mulher não tem a capacidade de ter o meu coração. Porque, veja, o homem não sabe lidar com as emoções. Então ele busca isso numa mulher. Porque claramente a mulher sabe articular as emoções e expandir as possibilidades. Então a mulher que se altera com ele tá sendo um homem. Então ele vê, eu que não vou entregar meu coração pra essa mulher desequilibrada, doida. Não vou entregar. Ele pensa, sabe? Não, aí quando você começa a ser um solo seguro, no sentido de que, independente de como ele tá, se ele tá mais seco, se ele tá se declarando, se ele sumiu ou não, você continua vivendo a sua vida, continua sendo receptiva, sendo alegre, sendo feliz, trabalhando no seu dia a dia, amando as pessoas, absorvendo, ajudando pessoas que estão precisando de você naquele momento, independente de como tá seu coração. Quando você faz isso, você se torna um território seguro pro homem. Ele fala, nossa, essa mulher eu posso confiar. Essa mulher vai conseguir ordenar as minhas emoções. O dia que eu estiver desesperado porque eu perdi o emprego, o dia que minha mãe morreu, o dia que meu pai adoeceu, o dia que aconteceu alguma coisa assim, eu vou poder me consolar nela, eu vou poder me abrigar nela, que ela vai me ajudar a enxergar as coisas, a expandir
o meu desespero. Tá certo? Isso serve pra tudo, Diva. Isso é uma atitude feminina. Isso serve pra tudo. No namoro, no casamento, no flerte. Entendeu? Então ali, quando ela não acusou ele, voltando ao filme, ela não acusou, ela perguntou. Ela aproveitou a oportunidade pra desvendá-lo, em vez dela se sentir afetada pelas palavras dele e se alterar, né? E aí, orgulho é virtude ou falha pra você? Né? Ela perguntou. E ele disse... Não poderia dizer. Que ele realmente não sabe, ele foi sincero. Divas, eu falo muito isso pra vocês. Os homens são muito objetivos, em poucas palavras, eles são explícitos, eles falam o que é, o que eles alcançam, que é bem pouco, por isso que eles usam poucas palavras, porque o olhar deles alcança bem pouco, é bem estreito. Então eles falam, são monossílabos, fala diretamente de uma maneira objetiva, ou se não fala, fala pelos atos. Então ali ele falou, eu não poderia dizer, porque ele não sabe qual a diferença. Ele ainda não sabe se orgulho é virtude ou falha. E por isso que ele é daquele jeito. Olha o motivo que ele é daquele jeito. Porque ele realmente confunde. Ele realmente não sabe, Diva. Pelas próprias ações dele. Como é que eu sei que ele não sabe? Pelas ações dele. Se eu parar a observar, e se eu fosse a Lizzie, ele realmente não sabe, porque ele confunde. Porque, ó, ele parece ser orgulhoso, mas ele é gentil ao mesmo tempo. Uma pessoa orgulhosa geralmente não é gentil. Uma pessoa orgulhosa, ela é individualista, ela é egoísta. Então, ela não consegue ser gentil porque ela nem olha que tem outra pessoa do lado. No entanto, o Darcy, ele é super gentil. Confunde. Então, você vê, realmente, ele não sabe a medida. Se orgulho é falha ou virtude. Ele é rico, mas ele não se gaba da sua riqueza. Ele não fica falando da posição social dele, que nem o Sr. Collins lá, que só fala disso, né, de riqueza e tal, o que casou com a amiga da Lizzie. Então, ele em nenhum momento usa desse artifício, ele não se coloca como melhor usando o financeiro dele. Então, ele não é orgulhoso nesse sentido, mas ele tem uma postura muito fechada, muito seca, muito rígida e exigente. Ele é educado demais, ele é polido demais, mas ele é sem humor. Então, ele confunde muito, né? E é o que ela fala no baile posterior, que a gente já vai ver, ela não sabe qual é o caráter dele ainda, justamente porque causa essa confusão, né? Então, ali ele fala, ele continua... Talvez seja o meu maior defeito. Ela pergunta, qual que é a sua fraqueza? Eu tô procurando uma falha em você, né? Ela foi sincera, eu tô procurando uma falha em você, um defeito. Você não tem um defeito? Você vê que ela não tem medo de dizer isso, que tá procurando uma falha nele. Isso é uma conversa real, divas. Isso é um diálogo produtivo, em que você é verdadeira. Você não fica fazendo pose, fingindo que, ai, que lindo que você tá sendo, ou fingindo que você não tem interesse, que não quer saber, porque você é superior, entende? Ali ela assim, eu tô tentando achar uma falha em você. Aí ele responde, ele talvez seja não perdoar as loucuras e vícios dos outros, né? Porque ele é muito correto, então ele acaba sendo exigente com as pessoas, ou as ofensas dos outros contra mim. E aí ele explica por quê. Minha estima, uma vez perdida, estará perdida para sempre. Ali ele fala o valor central dele. Ele morre pela honra dele. Ele morre, ele reconhece que é uma falha dele a exigência que ele tem pelos outros, mas que ele não sabe ainda ser diferente. Ele não consegue ser diferente e ele explica que ele não faz isso. Essa postura dele rígida não é por presunção, mas é para preservar a honra dele, que é o valor que ele mais cuida. Então ali a Lizzie já tem um ouro na mão. Ela tem um ouro na mão. Ali ela já identificou o que ele mais valoriza, que é a honra, que por sinal é a mesma coisa que ela mais valoriza. Então ele não valoriza a riqueza, o status, a profissão, mas a estima e a honra. Esse é um traço de um homem varão. Não de um menino. Isso é muito admirável. Então, ali ela para. Ali ela foi extremamente respeitosa. Olha esse ponto que interessante. E ela diz, não posso zombar disso. Não posso zombar disso. Isso é incrível. Eu fico até arrepiada com esse diálogo. Esse diálogo é riquíssimo. Olha, assim, ela valoriza a honra como ele e de maneira alguma ela zombaria do que ele disse. Ali, muita mulher que não tá atenta, que não tá
atenta à pessoa, mas sim em parecer que é superior, em parecer ser boa, atenta a si mesma, a mulher ia tirar sarro, ia brincar, para de ser tonto, aqui zombar o quê, aqui honra o quê, né? A mulher que não tá acordada ali, tá muito preocupada com a aparência e em ser superior, faz isso. Então ela acaba com... Você percebe que você pode ter acabado com várias oportunidades na sua vida de ter um relacionamento bacana por causa dessas aparências, por disfarçar, não ser você ali. Então ela respeita ele ali. Ali foi o respeito acima da satisfação própria. Ela ama rir. Tanto que ela fala no final, o que é uma pena, eu não posso zombar de você, o que é uma pena, porque eu amo dar risada. Ali ela deixou claro, puxa, eu não vou zombar porque isso é respeitoso. Esse seu valor é respeitoso e eu respeito. Mas é uma pena porque eu gosto de rir. Aí ela fala um pouco dela, que ela ama o bom humor, né? Então, ela coloca ali o valor fundamental dela com o bom humor e ali fica um ponto. Ela já demonstra o que ela espera dele, mais humor. E também o que ela sempre será, bem-humorada. E ele fala o que espera dela. Ele espera de uma mulher, e espera que seja ela, que ela preserve a estima e a honra dele. E o ensine como fazer isso sem parecer orgulhoso. Olha que fantástico esse diálogo. Um fala pro outro exatamente como espera do outro. Mas nem eles têm consciência disso ainda. Eu tô aqui falando pra vocês a interpretação, mas lá na trama, né, não vou tomar cuidado com o anacronismo, lá na trama, naquele momento, eles não têm consciência de nada disso que eu tô falando pra vocês, né? Então, mas tudo fica no subconsciente, tudo fica lá, tudo vai ecoando no coração, no subconsciente e vai juntando as peças para formar quem é a pessoa, né? Então, aqui tá a chave essencial para ele, que é a honra. E o que ele valoriza na mulher, o ponto central de todo o diálogo aí dessa sala. Mulher que treina o intelecto e usa a inteligência. Mulher que força a mente para usar a inteligência. É o valor que ele valoriza numa mulher. Todo o resto, se toca piano, se não toca, se usa roupa bonita, se não usa, é frufruzada, é consequência disso. Então, esse valor é o ponto central dele. Então, se ela quer agradá-lo, e ela já agrada naturalmente, porque ela é isso, né? Esse é o valor amarrado com a honra dele, tá bom? Você vê que no final ele não conseguiu mais escrever, ele ficou lá assim, né? Não conseguiu mais continuar fazendo o trabalho dele. Por quê? Eu interpretei aquela cena de uma maneira assim, eu imaginei na cabeça dele e veio assim, ela não zombou de mim, ela me respeitou, é tudo que eu quero. A Lizzie ali teve uma atitude que ele espera, e que ele não consegue com nenhuma mulher, e que ele já tinha desistido. Respeitou o valor dele de honra, porque ela também valoriza isso. Ela respeitou ali, então ele ficou indignado, porque qualquer mulher burguesa ia rir, ai, como Darcy tem um humor sarcástico, não ia perceber a profundidade do conteúdo que ele falou. Qualquer mulher ali não ia perceber. Aí vocês me perguntaram na caixinha, fala da cena que ele pega na mão da Lizzie na carruagem. Essa cena, diva, é nada mais do que a retribuição dele pelo respeito que ela teve de não zombar dele. Então ele retribuiu ali, ele ficou muito fascinado, porque ninguém, só ele se via sozinho protegendo a honra dele, e as pessoas em volta dele, as mulheres em volta dele só vendo ele como um bom partido e não prestando atenção no que ele tem de mais valoroso e não ajudando ele a articular melhor, a aprender a se posicionar honradamente sem ser orgulhoso. E Lizzie mostrou tudo isso para ele ali, que ela era capaz. Vai começar outra? Vai acabar, divas? Que horas são? Ai, gente, 1h05. Eu vou fechar para não cair, tá? E a gente continua amanhã, tá bom? Beijo, beijo.